Então, dando continuidade aqui ao, aos comentários, às faltas disciplinares de natureza grave, né? Estamos falando do inciso 2 do artigo 50, fugir. O STJ decidiu que não há fuga quando o sujeito descumpre o perímetro do monitoramento eletrônico e que esse descumprimento do perímetro, né, esse romper do perímetro determinado pelo juiz no cumprimento do regime aberto domiciliar enseja falta grave. E aí ele deu dois fundamentos. Pode ensejar falta grave com base no artigo 50, inciso 5º da LEP, que é descumprir no regime aberto as condições impostas, ou pode ensejar falta grave com base no artigo 39, também inciso 5º da LEP, dos deveres do condenado, né? Constituem deveres do condenado o cumprimento das ordens recebidas. Tá ok, pessoal? Bizus, né? Eu separei aqui um resuminho dos bizus aqui, referente a esse tema bastante polêmico. Primeiro bizu: apenado que descumpre o perímetro, a zona estabelecida para a tornozeleira eletrônica, configura a prática de falta grave. Segundo bizu: apenado que durante saída temporária descumpre o perímetro estabelecido para a tornozeleira eletrônica, não configura a falta grave. Depois eu vou explicar isso aqui melhor para vocês. Terceiro bizu: apenado que rompe, quebra a tornozeleira eletrônica ou a mantém sem carregar. É a obrigação do apenado carregar a tornozeleira eletrônica. Ele vai com a tornozeleira e com o carregador para a tornozeleira, né? Para que o sistema possa monitorá-lo através de GPS, né? Então também configura falta grave. E o último bizu é que o STJ já decidiu que a fuga, por ser uma falta disciplinar de natureza grave, né, justifica o percentual máximo de perda dos dias remidos. Nós vamos chegar lá na frente ainda. Remissão é um instituto da execução penal que, pelo trabalho ou pelo estudo, o apenado consegue abater, né, da sua pena 1/3 dos dias trabalhados ou 1/3 das horas estudadas. Depois, mais na frente, no Instituto Remissão, eu vou explicar como se faz essa dosimetria, né? Como se faz esse cálculo. Voltando para o bizu da letra B: o apenado que durante saída temporária descumpre o perímetro estabelecido para a tornozeleira eletrônica não configura prática de falta grave, tá? O STJ decidiu, a sexta turma do STJ, já é ponto pacífico. Por que o STJ decidiu? É simples. Eu falei para vocês que a prática de falta grave, né, enseja um rol taxativo. E nas 9 faltas graves existentes, né, não existe, né, a situação de descumprir o perímetro na saída temporária. Existe sim a situação de descumprir o perímetro no cumprimento da pena em regime aberto domiciliar. Beleza, pessoal? Essa parte aqui é mais tranquila. Tá? A parte lá, como já falei anteriormente, do debate que surgiu no sentido do fone de ouvido, do cabo USB, do microfone,
nós vamos pesquisar e depois nós vamos voltar aqui. Mas a princípio, né, sigam o que eu estou falando, né, do meu material bastante atualizado para o concurso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, né? A LEP é uma só, por isso que pouco importa se você está estudando para o DEPEN, está estudando para policial penal estadual, federal, para promotor, para juiz, porque a LEP ela é uma só e a jurisprudência ela vem no mesmo sentido para todo mundo, né? O objetivo é atingir o preso nos seus direitos e deveres, né? Então, portar chip, carregador, vai constituir em falta grave. Posto que é um componente essencial para o funcionamento do celular, né? O chip, o celular não faz nada sem o chip, sem bateria não liga e sem carregador não carrega. É esse o sentido da norma. Tá ok? Vamos lá, continuando. Inciso 6º, né? Inobservar os deveres previstos no inciso 2 e 5 do artigo 39, nós já batemos, mas vamos retomar. Artigo 39 da LEP, dos deveres do condenado. Inciso 2, obediência ao servidor, respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Inciso 5, execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, tá? Então, a Lei de Execuções Penais prevê que o condenado a pena privativa de liberdade, terminar aqui, o condenado a pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar. Caso o preso se recuse injustificadamente a realizar o trabalho obrigatório, ele comete a falta grave, né? No inciso 6º do artigo 50 diz: inobservar, não cumprir os deveres previstos no inciso 2 e 5. Tá? E no artigo 39, inciso 5º, disse que o preso tem que fazer ali os trabalhos internos no cárcere, né? Então, ele vai cometer falta grave se ele se recusar a trabalhar injustificadamente. Lembrem-se sempre, e pode cair na prova de vocês, só é aplicada uma sanção disciplinar ao preso no cometimento de falta grave quando este é submetido a processo administrativo disciplinar, né, por força dos princípios ali, né, da ampla defesa e do contraditório, tá, e do devido processo legal, que abarcam, tá, os processos administrativos. Isso aí vocês podem se deparar com uma questãozinha dessa de direito administrativo ou constitucional, enfim. Tá? O dever de trabalho imposto na Lei de Execuções Penais ao apenado não é considerado como pena de trabalho forçado, tá? O que obviamente, se fosse, iria contra a Constituição e seria incompatível, né, com o artigo 5º, inciso 47, a linha C da Constituição Federal de 88, que veda, né, a pena de trabalhos forçados. Também jurisprudência do STJ, tá? Sexta turma, no HC 264989,
julgado esse de 2015. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, tá? E vamos continuar. Que meu filho tá ligando aqui, eu vou atender e ver o que é. Tá? 10 minutinhos a gente volta. Não se preocupe com as 17 horas não. Hoje eu estou empolgado, vamos terminar aqui o assunto proposto para hoje. E ainda fazer algumas questões. Beleza? Tá. Daqui a pouco eu volto. Oi, filho, o pai tá dando aula. Ok. Então, retomando, né, da onde a gente parou, antes do meu filho mais novo ligar. Ali é... O que tem de inteligente tem de bagunceiro. Mas vamos lá. O dever de trabalho imposto na Lei de Execuções Penais ao apenado não é considerado pena de trabalho forçado, não sendo incompatível com o artigo 5º, inciso 47, a linha C da Constituição Federal de 88. Então temos lá, né, os direitos e garantias fundamentais, né? E dentre eles não é permitido, né, no Brasil, a pena de trabalhos forçados, né? Nem no mundo, né? Vai cair para vocês direitos humanos, né? Desde a DUDH, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, da onde a nossa Constituição brasileira também bebeu da fonte, né? Nossa Constituição Cidadã, não é admissível a pena de trabalhos forçados, né? E o trabalho imposto pela LEP, ali, óbvio que não é apenas trabalho forçado. O preso está lá dentro, né? Tem que cuidar do asseio, né, da cadeia, né? Para também não viver ali na imundície, né? Porque nenhum ser humano sobrevive na imundície. E aí, com o objetivo previsto no artigo 1º da Lei de Execuções Penais, é a reintegração harmônica do preso à sociedade, né? E o asseio, a limpeza, a higiene, o trabalho faz parte aí desse contrato social, né, que temos que ter tanto dentro do cárcere quanto fora, né, da cadeia. Isso é normal, né? Tem algumas decisões dos nossos tribunais superiores que são óbvias, né? São óbvias, né? O pessoal entra mesmo só para saber do óbvio. Aí entramos no inciso 7º, né, que nós já discutimos bastante, né? Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Foi objeto de debate excelente, debate na aula de hoje, vai ser fruto de pesquisa, tanto minha quanto dos senhores, e óbvio que eu vou pesquisar cirurgicamente na CESP, SEBRASP, que é para ter a resposta deles, né? Porque para mim pouco importa se o Dias Toffoli entende, se o Félix Fischer do STJ entende. Para mim o que importa é o que a CESP entende, que é para vocês marcarem o X corretamente. Então esse inciso certamente é o mais polêmico, né, das faltas graves. E nós temos aqui primeiramente, né, a jurisprudência do STJ, segundo entendimento da terceira seção deste Tribunal Superior, a posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, ainda que isoladamente, constitui falta disciplinar de natureza grave. Então, chip,
carregador e bateria é ponto pacífico. Constitui falta disciplinar de natureza grave. Estou apanhando aqui do meu PowerPoint. Beleza? Ponto pacífico. Ponto pacífico. Marquem aí no material de vocês. Próximo julgado. Não, ainda no mesmo julgado. Ademais, a jurisprudência. Pai, toda vez eu apanho desse negócio aqui. Acho que deu certo. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de ser prescindível para a configuração da falta grave, a realização de perícia no aparelho telefônico ou nos componentes essenciais, dentre os quais o chip, a fim de demonstrar o funcionamento. Caindo aqui a gravação no tablet aí para as aulas posteriores. Pessoal, muita atenção no português. Me respondam vocês, qual a diferença entre a palavra imprescindível e a palavra prescindível? Alguém, por favor. O imprescindível quer dizer que não precisa, né? Imprescindível e prescindível, né? Isso. Imprescindível quer dizer que não precisa. Errado. Olha como o nosso Não, tá errado. Olha como o nosso português é complicado. Imprescindível quer dizer que precisa da perícia. Esta perícia é imprescindível para a obtenção da prova material. Essa perícia é necessária. Sem ela, não podemos obter prova material. Precisar. Então, imprescindível. Ah, tá, entendi. Entendeu? É justamente o contrário. Prescindível quer dizer que não é necessária. Pode ser feita ou não pode ser feita. O chip, o carregador e o... Toda vez eu esqueço. E a bateria. Tem que decorar. O chip, o carregador e a bateria, entendam nesse meu linguajar aqui, mais coloquial, né? Que não é no nível do ministro do STJ, mas que vai fazer vocês entenderem. Chip, carregador e bateria não precisa de perícia, tá? Eles, por si só, são considerados elementos essenciais para que possa haver a comunicação, né, entre o preso e o meio externo ou o preso e outros presos, mesmo que dentro do cárcere. Agora, alerto vocês, dicionário, Google definição, Google significado, por quê? Eu estou explicando da maneira para vocês entenderem. Só que o elaborador da prova vai colocar imprescindível e prescindível. E o aluno que se vire para entender o significado. Entendeu? Então, imprescindível é sinônimo de necessário. Tá? E antônimo de prescindível.
Antônimo é o contrário, sinônimo semelhante. Beleza, pessoal? Tá? HC 395-878 do Paraná. Tá escrito no material de vocês, né? Vocês não têm tempo, tá? Mas quando passar essa loucura, se Deus quiser e vocês forem aprovados, é bom ler de vez em quando, né? Uns acordos, umas decisões, para vocês terem acesso aí ao vernáculo, né? Do direito. Não tem para onde correr. Vamos lá. Outra turma agora, né? Essa turma agora, onde o relator é o Marco Aurélio Belize, que é justamente o objeto da nossa discussão. A conduta praticada por visitante ao tentar entrar em estabelecimento prisional com um cabo USB, um fone de ouvido e um microfone não pode alcançar a pessoa do preso e configurar falta grave, porque não são acessórios essenciais ao funcionamento de aparelho de telefonia celular ou rádio de comunicação e, portanto, não se amoldam à finalidade da norma prevista no artigo 50, inciso 7º da Lei 7.210 de 84. Pessoal, raciocinem comigo. Vamos raciocinar agora. Vamos botar a cabeça para pensar um pouco. Quem de vocês tá usando tá usando fone de ouvido nessa aula online? André? Alguém mais? Thalita, tá usando? Rivelino, tá usando? Eu tô usando, professor. Tá usando? Tô. Thalita, tá usando? Não dá pra ver, só dá pra ver a testa dele. Bem, vocês estão vendo que eu não estou usando fone de ouvido. Estão vendo? Perfeitamente, professor. Com certeza, professor. Então estão me vendo, né? Eu não estou usando fone de ouvido. Vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo. Perfeitamente. Então quer dizer que a mensagem emitida pelo emissor, mensagem, receptor, vocês. Emissor sou eu, mensagem é a comunicação falada, receptor são vocês. Então nossa comunicação está perfeita. Certo ou errado? Certo. Ora, agora eu pergunto: o fone de ouvido é elemento essencial para que eu possa me comunicar com vocês através do meu celular, do meu tablet? Resolvi. Eu não sou ministro do STJ, mas eu resolvi. Não é elemento essencial. Não é. Mas mesmo assim, eu vou pesquisar o que a CESP traz sobre o tema. Mas, digo a vocês, né? Se a prova fosse amanhã, marquem como elemento não essencial. Beleza? Passemos. Inciso 8º. Constitui falta grave recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Esse inciso cairá muito nas provas
em razão de ter sido inserido pela Lei 13.964 de 2019. Que lei é essa, pessoal? É o famoso pacote anticrime. Excelente. Hã? Né? É o famoso pacote anticrime. Esqueci onde eu marquei aqui o pacote anticrime. Ia mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Não sei onde é que tá agora não. Ia mostrar para vocês no livro aqui onde é que tava já a doutrina. Mas beleza. O que é que eu quero que vocês entendam? Vai cair, não adianta. Tá no pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Se o preso recusar submeter-se a procedimento de identificação do perfil genético, ele comete falta grave. Beleza, pessoal? Ele comete falta grave. Tá? Se vocês quiserem anotar aí sobre o pacote anticrime, tá no edital de vocês o pacote anticrime? Como legislação penal especial, não? Ou tá só as alterações do Código Penal, da Lei de Execuções Penais? Essa parte eu não vi aqui, professor, mas a razão que eu tô tendo diz que ela tá assim. Tá? Então, com suas alterações, né? então anotem aí, não tá no material de vocês não. Tá aqui no meu material. Porque não é o objeto, né, da Lei de Execuções Penais, mas eu acho importante para vocês não estarem estudando coisas a mais, né? Então, com caneta e papel aí. Então, ó, da Lei 13.964 de 1919, né? O chamado pacote anticrime, o artigo 1919, né? 2019. Eu tô com 1919 na cabeça, não sei porquê. Antiga essa lei. Eu tô com 1919 na cabeça. Eu acho que é o filme que eu tenho que assistir. Que eu assisti em 1917. Aí tem a outra guerra de 1919 que eu não assisti ainda. Mas vamos lá. A Lei 13.964 de 2019, né, que estabeleceu o novo pacote anticrime, tem sua eficácia suspensa pelo STF nos seguintes artigos: 3A ao 3F. Do CPP, que alterou o CPP. Artigo 28, caput.
Parágrafo 5º do artigo 157 do CPP. Parágrafo 4º do artigo 310 do CPP. Então, todos esses tiveram eficácia suspensa pelo STF, tá? Então, cai noções básicas de Código de Processo Penal para vocês, né? Cai, eu estava estudando ontem Cai sim, senhor. Cai sim. da ação penal lá. Porque o doutor citou, né, a questão do arquivamento. Só o Ministério Público agora, não precisa mais do juiz. Tá. Também está suspenso, né? O público Isso. suspendeu. Aí a gente, na hora da prova, velho. Não, na hora da prova você vai dividir assim. Se na pergunta tiver falando do Código de Processo Penal, tá com eficácia suspensa. Se na pergunta tiver falando do pacote anticrime, A Se- gente usa a mudança. se na pergunta tiver falando sobre o Código de Processo Penal, tá com eficácia suspensa. Falar assim, de acordo com a lei vigente. De acordo com a lei vigente, se só falar na lei 13.964/2019, deixa eu terminar. Cuida. Vamos lá, recapitulando. Se falar da lei 13.964 de 2019 e perguntar se a lei está vigente, vocês vão marcar que sim, que está vigente, tá? Porque esses artigos aqui estão na lei que altera o CPP. Porém, se na pergunta falar do CPP, esses artigos estão com eficácia suspensa. Não era nem para eu estar falando isso para vocês, eu estou me metendo na matéria dos outros. Mas, enfim, entenderam? Beleza. Então vamos lá. Continuando. Olha uma coisa aqui que está no material que eu falo para vocês que não precisa. As condutas previstas como faltas disciplinares graves aplicam-se no que couber ao preso provisório. Isso que eu acabei de falar está no parágrafo único do artigo 50. Aí eu pergunto a vocês, é necessário estar escrito isso aqui? Não. É necessário repetir, já dei a resposta, né? Que as condutas previstas como faltas disciplinares graves aplicam-se no que couber ao preso provisório? Não, né, pessoal? O que é que diz o artigo 2º da Lei de Execuções Penais? Que vocês já decoraram. Não decorei não, doutor. Esta lei se aplica no que couber ao preso provisório. Então, a lei de execuções penais serve tanto para o condenado quanto para o preso provisório. Positivo, pessoal? Decorem, decorem. Pega um papel, como eu estudava para essa. Lá quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos. 21, por aí. Eu fazia, na minha época ainda se cobrava fórmula, né, de física, né? O que é que eu fazia? Eu pegava as fórmulas e pregava na parede. Qual era a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava?
quando eu abri o olho, antes de qualquer coisa, eu ia para a parede, ó, e eu lia todas as formas de novo. Então, pessoal, artigo 1º e 2º decorado, direitos e deveres decorado, faltas graves decorado, não tem como errar, pessoal, não tem. Sabe alguma coisa que vocês podem errar quando cobrar jurisprudência, súmula? Porque isso aí é questão difícil e mesmo os bons erram. Agora, questão que é certa, que eu estou dizendo para vocês, que é direito, deveres, artigo 1º, 2º, falta grave, não pode errar. Sabe por que não pode errar? Porque quem é bom vai acertar e quem é ruim vai acertar. E quem errar já perde. Ó, sabe por que eu não sou hoje major? Não, nem major. Sabe por que eu não sou tenente-coronel da Polícia Militar de Pernambuco? Por causa de uma questão de biologia. Uma questão. Sabe por que eu não sou major na Polícia Militar do Amazonas? Por causa de uma questão de matemática. Uma questão. Entendeu? Lógico que eu não estou reclamando, né? Dou graças a Deus que eu sou capitão da Polícia Militar de Rondônia. Né? Não, mas eu digo a vocês que a diferença de quem passa e de quem não passa, às vezes é uma questão, pessoal. Uma questão. É verdade, professor. Entendeu? Então eu sempre gosto de dar meu exemplo para vocês verem que é tudo normal. Primeiro que não tem bicho de 7 cabeças passar em concurso, né? Mesmo concurso bom não tem, vai passar. O estratégia, não, o concurseiro está explicando como é que você tem umas técnicas, né, que a gente tem que saber estudar. Eu também isso aí, eu sou defasado. Como parei de estudar em 95, tem umas técnicas. Tem uns que estudam só para o Zilar, tem uns que estudam só para o lendo mesmo, então isso aí dificulta mesmo para mim, porque é um tempo que eu parei de estudar, né? Aí fica difícil. Mas o conselho que eu dou é a técnica que melhor lhe adapte. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de assistir videoaula. Eu gosto de ver o professor dando aula e anotar. Já tem gente que não suporta videoaula, que prefere ficar lendo aqueles calhamaços de material e não tem ninguém falando. Eu não gosto. Eu prefiro eu mesmo fazer meus resumos. Tem gente que já gosta de comprar o resumo pronto. Vídeo aula e fazer questão. Questão pronto. Questão é muito importante também. Tá? Só que eu gosto do livrão, Isso é bom. 50 questões, professor, tá bom ter simulado. que ó, só estudo, aí bota os post-its aqui, bota os post-its na parede. É bom, tá ali. Cada um tem uma forma, né? Aí eu tô estudando, eu tô ministrando aula pra vocês aqui. Aí vem a menina e fala: "Você é tão lindo, fico babando nas suas fotos." Aí me desconcentra. Porra. Engraçado que lavar minha roupa aqui em casa não quer, varrer meu chão não quer, né? Como assim? Que é empregada pra quê, menino? Bora! Ação. Aula. Ela quer casar. Aula. Manda vir. Não, quero casar não. Então, pessoal, acabamos o material de hoje. Como é que vocês estão para resolver algumas questões? De boa? Tranquilo lá. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá que hoje eu estou inspirado. Você tá na sala de aula aqui no meu celular. Vamos entrar na sala de aula e vamos resolver questões. Hoje foi bom, hein? Começamos aí 2 e pouca. São 5:30. Vamos resolver pelo menos umas 10. São 4:30, 5:30, mas ela tá doida. São 5:30. O meu tá 16:30.
Ah, é? E no de vocês, pessoal? Será que é o meu que tá errado? O celular e o tablet tá 4,32. Parou o relógio. Pô, É o seu tá errado, senhor. Ah, então é o meu, ó. Pra mim já era 5,5. Tá, pô. 4,5, professor. Mas que bom, que bom. Melhor. Vamos lá. Vamos resolver a questão. Acessem o Google Sala de Aula. Eu vou postar a questão lá. Vou ler aqui, né, para aula gravada, mas vai estar no Google Sala de Aula. Vocês do meu canal do YouTube aí, né, comprem o curso para poder ter acesso, né, material em PowerPoint, né, simulados, debates, o WhatsApp do professor, para estar perturbando ele direto, né, Rivelino? Positivo. Vamos lá. Primeira questão. O objetivo da execução penal é efetivar as disposições de decisão criminal condenatória, ainda que não definitiva, de forma a proporcionar condições para a integração social do condenado, do internado e do menor infrator. Leiam e respondam no Google Sala de Aula. postou aqui? Eu estou postando agora. Façam sem consulta, viu, pessoal? Chega a avisa que tô querendo mais. Então, segunda questão. Quem quiser a resposta da primeira questão, né, tem que comprar o curso, né? Então, vamos para a segunda questão. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade e restritiva de direitos deve ser submetido a exame criminológico, a fim de que sejam obtidos os elementos necessários à adequada classificação e individualização da execução. Vou postar para vocês no Google Sala de Aula. Vocês respondam por escrito, por favor. Terceira questão. A assistência ao preso e ao egresso é dever do Estado e visa prevenir o crime e orientar o retorno do indivíduo à convivência em sociedade. Vou postar lá no Google Sala de Aula para que vocês respondam por escrito. Vamos lá, peraí. Voltando a gravar aqui, questão de número 4. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto podem obter autorização para saída temporária do estabelecimento prisional nos casos de falecimento do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, sendo dispensada, conforme o caso, a vigilância direta. Vou postar lá no Google Sala de Aula. Vocês respondam por escrito, por favor. É semelhante a uma questão que tu falou hoje aí, né, Thalita? O André. O André, né? Mas essa será a luz da LEP e essa eu tenho na ponta da língua, que essa eu estudei. Vou atualizar aqui, porque demora, viu? Esse aplicativo aqui no computador rapidão, o aplicativo não segura. Você gostou?
Espera aí que deu grosópia aqui no computador também. Tô postando. Tô me irritando tanto com esse computador meu aqui que eu vou comprar um Dell pra mim. Vou deixar de ser mão de vaca. E vou comprar um... Qual mesmo também, o Dell? Oi? Tem uns 4 anos que eu comprei o meu, tem uns 4 anos, mas o bicho é bom demais, ó. Ah, o Dell é, pô. Dell é pau. Ei, Davi. Oi? Windows. Tem que ser o sistema operacional. Não adianta comprar com o Linux não, que é só dor de cabeça. Primeiro passo é abandonar o Windows. Pra você ter bom. Deixa eu formatar aqui que não saiu bom não. Tá. Agora eu acho que foi. Foi. Questão número 4 já está no Google Sala de Aula. Quinta questão, acerca da disciplina na execução alguma coisa errada aqui. Acerca da disciplina na execução penal. Acho que é a letra aqui. Daí que tá. De jeito não. Acerca da disciplina na execução penal, julgue os itens que se seguem. O poder disciplinar só pode ser exercido pelo juiz da execução penal. Questão... Não, aqui eu pulei. Deixa eu voltar aqui. Estamos na questão 5, né? Não, mas a questão 5 eu vou pular, porque também não chegamos nela ainda não. Trata do Instituto da Remissão e do acidente de trabalho. É isso mesmo. Vamos para a questão 6 mesmo. 6 a gente já vimos. Sobre a disciplina do preso. Então, acerca da disciplina na execução penal, julgue os itens que se seguem. O poder disciplinar só pode ser exercido pelo juiz da execução penal. Marque certo ou errado. Vou postar lá para vocês responderem no Google Sala de Aula.